Chegou a hora de avançarmos no estudo da parte geral do Código Civil, trabalhando a temática dos bens. Estudamos o livro 1, o livro das pessoas, o sujeito de direitos, aquele que será titular dos direitos, manifestando vontade, buscando alcançar um determinado interesse próprio, seja esse interesse de índole patrimonial ou existencial. Agora, nós vamos falar do objeto dos direitos, porque é exatamente isso que os bens são. Os bens são aquele algo externo ao sujeito que manifesta vontade, sobre o qual a vontade desse sujeito irá recair. Então, quando a gente estuda a parte geral, nós começamos pelo sujeito, para depois irmos para o objeto e, por fim, estudarmos a relação entre dois ou mais sujeitos no livro 3, no livro dos fatos jurídicos. Então, vamos colocar na tela o estudo dos bens, começando pelo conceito. São vários conceitos possíveis, evidentemente, mas eu vou pegar aquele que é um conceito bem corrente, bem comum em doutrina. O que são, então, os bens? Anote, os bens constituem o objeto do direito subjetivo. Ou seja, o que significa isso? Os bens, eles se constituem no bem da vida, sobre os quais a vontade do sujeito irá recair. Então, eu manifesto vontade para alcançar, para tutelar, para salvaguardar, para proteger algum tipo de bem da vida, ok? Esses bens, obviamente, eles podem ter um caráter econômico, mas hoje é comum que a gente encare também bens que não tenham um conteúdo econômico imediato. Antigamente se falava que bens tinha que ter conteúdo econômico. Hoje não. Hoje eu posso ter bens com conteúdo econômico ou não, ou seja, não é isso que vai caracterizar ou descaracterizar a existência de um bem, ok? Então, os bens, como eu disse, eles estão lá no livro 2 da parte geral, previstos nos artigos 79 a 103 do Código Civil, ok? E quando os bens, anotou? 79 a 103? Ótimo. E quando os bens, eles são cobrados em concurso público, assim como aconteceu lá com o domicílio, os bens, eles são cobrados na literalidade da previsão do Código Civil. Então, é uma matéria que a gente tem que assistir a aula e ler lei seca. Assistiu a aula, leu a lei seca, compreendeu o que ali está sendo dito, possivelmente você vai acertar todas as questões de bens em provas que você vier a fazer, ok? Mas, como eu sempre gosto de alertar vocês, o legislador, quando foi tratar a temática dos bens, ele se valeu de quê? Ele se valeu de uma sistemática. Ou seja, ele sistematizou o estudo dos bens no livro 2 da parte geral a partir da classificação desses bens. Então, o que o legislador fez foi traçar uma série de classificações, não todas. Ele trouxe as principais, é bom que se diga, as principais classificações de bens, o legislador trouxe para dentro do Código Civil, e trazendo essas principais classificações para dentro do Código Civil, o legislador, ele pôde, prestem atenção, ele pôde exatamente dimensionar o que cada bem vai significar, qual é a definição, qual é o conceito, para que eu possa aplicar essa conceituação, essa definição, sob uma perspectiva ampla, sob uma perspectiva macro, uma perspectiva que extravasa as fronteiras do direito civil. Então, o que nós vamos aprender aqui vai ter utilidade para a gente compreender regras do direito civil, regras do direito penal, regras do direito processual, regras do direito administrativo. Por isso que muita gente fala que parte geral do direito civil é a matéria mais importante. Eu sou um deles.
A teoria geral do direito, ela está aqui na parte geral do Código Civil. Então, conhecer a classificação dos bens é fundamental para que você possa dimensionar e aplicar outras regras jurídicas. O conceito está aqui. Então, coloca na tela. O Código, nesses artigos 79 a 103, ele trouxe, então, para a gente uma classificação tripartite dos bens. Ele criou um capítulo 1 para falar dos bens considerados em si mesmos. Nós vamos explicar melhor o que é isso. Ele criou um capítulo 2 para falar dos bens que devem ser reciprocamente considerados. E ele criou um capítulo 3 para tratamento dos bens públicos. Então, o livro 2, ele tem um título único, das diferentes classes de bens. E dentro desse título nós vamos ter 3 capítulos: bens considerados em si mesmos, bens reciprocamente considerados e bens públicos. Esta é a divisão trazida no nosso Código Civil, está na tela para você observar. O livro é o livro dos bens, um livro se divide em títulos, aqui o título é único das diferentes classes de bens, e aí começa, no 79, o capítulo 1 dos bens considerados em si mesmos, depois, no capítulo 2, lá no 92, dos bens reciprocamente considerados, e depois, lá no 98, no capítulo 3, o capítulo dos bens públicos. Ô Bruno, como é que isso cai em prova? Muito simples. A letra fria da lei. Sério? Sério. E pior, tá? Tem muito examinador que faz joguete de palavras, ou seja, ele simplesmente faz uma troca de palavras e te pergunta se aquilo que está sendo escrito lá na sua prova objetiva, que é onde cai bens, se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Isso cai em concurso desde a época que eu fiz concurso, e já faz bastante tempo, viu, gente? Mas vamos então entender melhor, compreender, para não ficar uma aula absolutamente decoreba, porque decoreba ninguém merece, né, gente? Qual é, como eu sempre faço quando eu estudo um determinado instituto, qual é a utilidade desta classificação? Então vamos entender qual é a utilidade dessa classificação tripartite dos bens. Para que isso serve? Como eu disse, a conceituação ela vai ajudar a modular outras regras jurídicas. Isso é estudo com raciocínio e não com decoreba. Para que eu tenho que estudar bens? Para você aprender a modular outras regras jurídicas. Eu vou dar 2 exemplos para você entender. Bom, quando eu estudo a uso capião, o Instituto dá uso capião como forma originária de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, preenchidos os requisitos previstos em lei, desde que haja uma posse mansa, pacífica e contínua, pelo prazo previsto na própria lei, a gente vai ter uma divisão. Vão ter regras específicas para uso capião de bem imóvel, que está lá no 1238 e seguintes, e vai ter regras específicas para uso capião de bem móvel, no 1260 e seguintes. Ou seja, saber a diferença que está lá na parte geral, quando classifica o que é bem imóvel e o que é bem imóvel, será fundamental para o estudo, para a compreensão do quê? Do Instituto da Uso Capião. Então, esse é um primeiro exemplo. Eu não vou ter lá no livro do Direito das Coisas, o livro 3 da parte especial do Código Civil,
Eu não terei lá uma definição do que é bem imóvel e do que é bem móvel. Não, eu não terei isso lá. Isso vai estar onde, gente? Na parte geral do código. Então, eu vou ter que voltar na parte geral para consultar o que é bem imóvel, o que é bem imóvel. Quando eu falo de partilha de bens lá no direito sucessório, eu vou falar também de regras para a partilha de imóveis, para a partilha de imóveis, e eu vou buscar essa definição aonde? É lá no livro das sucessões? Não. É aonde? Na parte geral. Outro exemplo para vocês. Quando eu estudo contratos, e, por exemplo, estudo um contrato muito comum, que é o contrato de empréstimo. Empréstimo é um gênero que vai comportar duas espécies. A gente lembra que a primeira espécie é o contrato de mútuo. E a segunda espécie de empréstimo é o contrato de comodato. Perfeito. Qual é a diferença entre mútuo e comodato? O bem. O bem objeto deste empréstimo. Se eu estou tratando de mútuo, é porque o bem emprestado, ele é considerado um bem fungível. Por isso que empréstimo de dinheiro é chamado de mútuo, porque dinheiro é o mais fungível dos bens. Já quando eu falo de empréstimo na modalidade comodato, o bem vai ser um bem o quê? Infungível. O que é bem infungível? Aquele que não pode ser substituído. Aquele objeto que é único, que não admite substituição por algo semelhante, porque não há. Aquele objeto é realmente único, infungível, introcável. Eu gosto dessa expressão que eu ouvi uma vez lá na faculdade. Introcável, adorei. Não pode trocar por outro, só tem aquele, ok? Então, se eu pego o seu vade-mecum, e esse vade-mecum policial seu, ou outro vade-mecum qualquer, ele está sempre sendo usado, o VAD é ótimo, o VAD é excelente, beleza. Se eu pego esse seu VAD, que está todo anotado, todo com remissões, com aquelas orelhinhas coloridas maravilhosas, com remissão, não dá dó de trocar o VAD? Dá dó ou não dá dó? A gente não sente pena quando vai trocar um VAD? Não queria trocar, está tão bom meu VAD, é tão útil. São tantas horas de estudo sobre esse VAD, porque ele já tem uma infungibilidade. Quando você vai na livraria comprar, qualquer VAD que está na prateleira serve. É tudo igual. Eles são idênticos. Eles têm um caráter fungível. Quando você trabalha, estuda, anota, grifa, faz remissão, coloca orelhinha colorida no VAD, quanto mais você melhora aquele VAD para a sua usabilidade, mais infungível ele vai ficando. Então, mútuo é empréstimo de coisa fungível. Comodato é empréstimo de coisa infungível. Perfeito? Entendi, Bruno. Agora, quando a gente estuda empréstimo lá no título dos contratos, esse título vai dizer para a gente o que é bem fungível e infungível? Não. Onde vai estar isso? Na parte geral do Código Civil. Na antiga Lei de Licitações, a 8666, a gente tinha que, quando o Estado, a administração pública, queria vender certos tipos de bens, ela teria que usar uma determinada modalidade específica. Não tinha a regra ainda da 14133, né? Eu tinha que usar de forma rígida aquela regra, não tinha uma flexibilidade maior como tem agora na 14.133, a nova Lei de Licitações. Tá, e daí, Bruno? E daí que a gente definia, por exemplo, a modalidade licitatória a partir da classificação do bem que a administração pública gostaria de alienar ou adquirir. Será que o direito administrativo conceituava o que era aquele tipo de bem? Não. Esse conceito estava onde? Na parte geral do Código Civil. Então, vocês estão compreendendo o quão útil é esta classificação
para modular, para entender, para saber como será aplicada, ou serão aplicadas, no plural, outras regras jurídicas, ok? Então, no livro dos bens, nós temos que ler com os dedos, mastigando as palavras. Por quê? Porque isso vai dar pano para manga quando você estiver fazendo uma prova, isso vai ser cobrado de vocês, e essa literalidade da lei é o que cai, repito mais uma vez, nas provas objetivas. Tá bom, Bruno, entendido. Qual vai ser o nosso papel de agora em diante? Estudar, não todas, mas as principais, é isso que uma aula faz, as principais regras, aquelas que mais são cobradas, aquelas que são mais importantes na prática, dentro do livro dos bens, do artigo 79 a 103. E eu vou fazer isso, obviamente, adentrando em cada um dos 3 capítulos. Então, eu vou começar pelos bens considerados em si mesmos, vou para o reciprocamente considerado e finalizo com os bens públicos. Combinado? Coloca na tela, anote no seu caderno. Bens considerados em si mesmos. O que seriam os bens considerados em si mesmos? Vamos lá. O nome, muitas vezes, nos ajuda a ter uma pista, a ter um direcionamento sobre o que eu devo entender sobre aquilo dali. Então, vamos lá. Quando eu pego aqui o meu celular, esse celular é um bem, o quê? Que eu posso classificá-lo. Então, quando a gente adentra nos bens considerados em si mesmos, ou nesta classificação dos bens considerados em si mesmos, que constitui, como eu disse, o capítulo 1, que está dos 79 a 91 do Código Civil, que é aquilo que mais cai em prova, coloca um coração aí, nessa mentoria de lei seca que estamos fazendo aqui, nós temos que entender que o quê? Que quando eu falo do bem considerado em si mesmo, eu não estou falando da relação dele com outros bens. Se eu olhar o meu celular dentro do meu patrimônio, ele é um objeto dentro desse meu patrimônio. Aí eu vou olhar ele considerando os outros bens que eu tenho. Agora, quando eu olho esse celular de forma isolada, eu consigo traçar, a partir das regras do Código Civil, uma série de classificações possíveis. Será que ele é imóvel ou móvel? Será que ele é fungível ou infungível? Será que ele é singular ou coletivo? Será que ele é divisível ou indivisível? Será que ele é consumível? Será que ele é durável? Eu consigo estabelecer uma série de classificações focando única e exclusivamente naquele objeto, sem olhar o seu entorno, sem olhar de forma macro. Então grava que essa é a melhor metáfora que vocês vão encontrar na minha modesta visão. Quando eu falo do bem considerado em si mesmo, eu tenho que ter foco. É como se eu colocasse uma lanterna em cima de um bem e falasse, eu quero saber o que é esse bem. Ah, mas e o que está no seu entorno? Dane-se. Eu quero saber o que é este bem. Por isso o nome, considerado em si mesmo. O que é este bem? Como eu posso classificá-lo? Considerando-o em si mesmo. Todo mundo compreendeu? Todo mundo entendeu? Ótimo. Então, dentro desta classificação dos 79 a 91, eu vou encontrar, como eu falei rapidamente aqui, 5 principais classificações. A primeira e mais óbvia e mais importante é aquela que classifica, divide, caracteriza bens imóveis e imóveis. A segunda é aquela que vai trabalhar, como eu já dei uma palhinha, a fungibilidade dos bens, ou seja, se eles são fungíveis ou se eles são infungíveis. Ok? A terceira é aquela que vai classificá-los entre bens consumíveis, que não tem nada a ver com bem de consumo, ou
não consumíveis para alguns bens duráveis. Ok? Alimento é bem consumível ou não consumível? Pô, Bruno, claro, alimento é consumível, né? Óbvio. Depois, bem divisível e bens indivisíveis. Aí nós vamos analisar as causas dessa indivisibilidade. E por fim, nós vamos analisar se aquele bem é um bem singular ou ele faz parte de algo maior, ou ele é um bem coletivo, ou seja, se ele integra uma universalidade de bens. Ok? Então, anota no caderno, quando eu falo de bens considerados em si mesmos, nós estamos tratando destas 5 classificações possíveis, todas elas, eu insisto, sendo trazidas para nós aqui a partir dos artigos 79 a 91. Então, nós vamos estudar a partir de agora quais são as principais regras existentes dos 79 a 91. Então, eu vou analisar o que é um bem imóvel, o que é um imóvel para os efeitos legais, o que é um bem imóvel, o que é um móvel para os efeitos legais, o que marca a infungibilidade de um bem, a exclusividade desse bem, a impossibilidade de ser trocado por outro de qualquer natureza. Quando é que um bem é consumível, quando é que ele não é consumível e qual é o impacto que a gente tem isso para o direito civil. Vamos falar da divisibilidade ou indivisibilidade dos bens, em especial tocando na questão das obrigações indivisíveis, que é o que há de mais sensível quando a gente pensa na classificação dos bens divisíveis e dos bens indivisíveis. E por fim, eu vou trabalhar com vocês as universalidades, tanto a universalidade de fato quanto a universalidade de direito, conceituando e dando exemplos disso ou deste ponto da matéria que é indubitavelmente um daqueles que mais são cobrados nas nossas provas, nos nossos concursos, nas nossas provas objetivas. Então, a nossa tarefa vai ser debater as principais regras, mostrar elas para vocês no Código Civil e exemplificar para que o seu caderno possa ficar um caderno rico e, evidentemente, você acertar questões em prova. Então, no próximo bloco, eu começo com cada um desses bens ou dessas modalidades e aí sigo com bens reciprocamente considerados e finalizo com bens públicos para a gente fechar o estudo dos bens no próximo bloco. Continuando o estudo dos bens, livro 2 da parte geral do Código Civil, falamos dos bens considerados em si mesmos e as principais classificações que nós temos no capítulo que está do artigo 79 a 91. Agora, vamos falar do capítulo 2, que é exatamente o capítulo que vai abordar os bens reciprocamente considerados. Olha a ideia, bem reciprocamente considerado. Um bem em relação ao outro bem. Será que é possível estabelecer relações de pertinência entre um bem com relação a outro? Sim ou não? Vou dar exemplos. Será que este tablet, no qual eu gravo aulas aqui no Supremo, será que ele tem uma relação de pertinência com esta sala, estúdio, na qual estamos gravando aqui em Belo Horizonte? Sim ou não? Será que este móvel, essa estrutura maravilhosa, feita aqui no Supremo, esta logomarca esqueci até o material dela, em acrílico, boa, em acrílico, será que ela tem uma relação de pertinência com esta sala? Será que o ar-condicionado que aqui está instalado, a iluminação, na sua casa, um quadro, uma cortina, também um aparelho de ar-condicionado, será que estes bens podem se relacionar com o imóvel em si? Há uma relação de pertinência entre eles? É sobre isso que o capítulo 2 dos bens reciprocamente considerados irá tratar. Por isso que, vamos para a tela,
Nos bens reciprocamente considerados, nós vamos estudar como principal classificação aquela que separa, aquela que divide os bens em bens principais e os bens acessórios. Com certeza você já ouviu sobre essa classificação que está estampada no artigo 92 do nosso Código Civil. Então, os bens serão classificados em bens principais e bens acessórios, repito, conforme artigo 92 do nosso Código Civil. E por que eu digo isso a vocês? Porque quando a gente vai para a leitura do artigo 92, parece que ele nos diz um absoluto nada. Você lê o 92 e acaba ele assim, ó, interessante, não entendi nada. Quer dar uma olhada? O 92 vai trazer isso aqui para a gente, ó. Principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência suponha do bem principal. Nossa, que legal, não entendi nada, né? Porque esse artigo não diz praticamente nada. Ele só coloca a existência de um bem principal e de um bem acessório. Ele é o repeteco do artigo 59 do Código de 1916. Ele só repetiu, copiou e colou esta definição pobre, paupérrima, que nós tínhamos no Código Bevilacqua, o Código de Reale, o Código de 2002. Ele repetiu essa ideia, tá bom? Mas por que eu faço uma menção ao Código passado? Porque no Código passado a gente tinha um parágrafo único, coisa que o Código atual, vejam vocês, não tem. Ele é só o caput. O 92 não tem um parágrafo único. No Código passado a gente tinha. E nesse parágrafo único havia a seguinte inserção: o bem acessório seguirá a destinação que for dada ao bem principal. Ou seja, o acessório segue o destino do bem principal. Essa era a grande sacada que estava no Código passado e que não está mais no Código atual, mas que, segundo a doutrina, se mantém como sendo um princípio implícito. Então, anote, do artigo 92 atual, nós vamos retirar um princípio geral de direito, que agora é um princípio implícito, que é o denominado princípio da gravitação jurídica. Princípio da gravitação jurídica. O que significa este princípio? Para muitos autores, ele é resumido neste paradigma de que o acessório seguirá o destino do bem principal, mas ele vai além. E eu vou trazer 3 paradigmas que decorrem do princípio da gravitação jurídica para vocês. Então, primeiro paradigma que decorre do princípio da gravitação jurídica é o paradigma relativo à natureza jurídica. Então, anote. Primeiro paradigma decorrente do princípio da gravitação jurídica é o paradigma da natureza jurídica. O que significa isso? Significa dizer que o bem acessório terá a mesma natureza jurídica do bem principal. Repetindo para você anotar, o bem acessório, ele terá a mesma natureza jurídica do bem principal. Então, vamos juntos. Se o bem principal é um bem público, o bem acessório terá a mesma natureza. Então, vamos pensar, existe lá no pátio da Polícia Federal, onde eu trabalho, que é um bem público de uso especial, o prédio da Polícia Federal, onde funciona a Polícia Federal, é um bem público de uso especial. Lá tem uma frondosa e maravilhosa mangueira, com várias mangas no mês de outubro, novembro e dezembro. Tá joia? Vários frutos, que são acessórios. Eu pergunto, qual é a natureza jurídica daqueles frutos quanto à sua origem?
são bens públicos. Porque a natureza jurídica do lote é de bem público, da árvore é de bem público, do fruto é de bem público. Perfeito? Concordam comigo? Então vai possuir a mesma natureza jurídica. Aquela árvore tem natureza jurídica de bem móvel ou imóvel? Imóvel. Por quê? Porque ela está aderida como acessório ao bem principal, que é o solo. O solo sempre será bem principal. Tudo aquele que a ele se aderir, seja uma plantação, seja uma construção, terá a natureza de bem acessório. Então, aquilo que adere ao solo também passa a ser bem imóvel, por derivação, por natureza jurídica idêntica do bem principal. Então, o primeiro ponto que você tem que gravar é esse. O bem acessório tem a mesma natureza jurídica do bem principal. Segundo paradigma importante de analisarmos, o direito de propriedade. Percebam isso. Eu acabei de dar o exemplo da árvore, da mangueira, que está lá no pátio do prédio, da edificação, onde funciona a Polícia Federal. Pois bem, a quem pertence essa mangueira? A União, que é o ente do qual a Polícia Federal é órgão. Então, aquela mangueira pertence a quem? À União. E o fruto que aquela mangueira dá pertence a quem? Pertence também, obviamente, à União. Se a mangueira é acessório do solo, se o fruto é acessório da mangueira, que por sua vez é acessório do solo, aquela manga, chupa essa manga, aquela manga, ela pertencerá a quem? Também à União, ente federativo titular daquele imóvel. Eu tenho a Bardot, que é a minha cadela. Se a Bardot, a minha cadela, ela parir 3 filhotes, aqueles filhotes são o quê? Acessórios do bem principal. Então, quem será o titular daqueles filhotes? Eu. Por quê? Porque sou o titular da Bardot. Aí você não é titular, você é tutor. Ai, tá bom. Então, eu que sou o tutor e titular do bem, ainda que um bem com natureza própria e com especial proteção pela lei, aquele meu cachorrinho lá, minha cadelinha, ela, se parir filhotes, obviamente eu serei o titular, porque sendo proprietário do principal, serei proprietário do acessório. Então, a segunda questão é relativa ao direito de propriedade. E o terceiro paradigma, que aí sim vocês têm que ficar atentos, porque muita gente resume a apenas ele, é a questão relativa à destinação. O acessório terá, aí sim, o mesmo destino do bem principal. O que isso significa? Isso significa que em caso de alienações, desapropriações e coisas similares, e atos jurídicos similares, nós teremos que a destinação que for dada, via de regra, ao bem principal, será também a destinação dada ao bem acessório. Então, se, por exemplo, eu alieno o meu terreno, todas as árvores que estão naquele terreno não precisam estar contempladas no contrato de alienação, de compra e venda. Por quê? Automaticamente eu vou presumir que vendendo o terreno, o solo, como bem principal que é, o princípio da gravitação jurídica fará com que haja a transferência, haja a mesma destinação dos acessórios que ali estão. E se tiver uma construção naquele terreno? Mesma coisa, eu disse, construções ou plantações em relação ao solo são consideradas bem acessório. É acessório do solo, ok? Por que acessório? Elas não existem por si só, elas dependem do principal para a sua existência. Existiria uma construção sem um solo? Lógico que não. Existiria uma plantação sem um solo? Lógico que não. Então, galera, prestem atenção quanto a isso. Se eu alieno a minha casa, eu vou alienar
o imóvel inteiro, o lote por inteiro, e tudo que tem naquele lote na condição de acessório, sejam construções ou plantações, eles estarão subentendidos e terão a mesma destinação. Eu não preciso especificar no contrato de compra e venda todos os acessórios que serão destinados ao adquirente. Por quê? Porque há uma destinação idêntica conforme o princípio geral de direito, denominado, estamos aqui aprendendo, princípio da gravitação jurídica. Então, os acessórios, como regra, seguirão o destino do bem principal. Agora, uma coisa que você tem que ficar muito atento para aprimorar o seu raciocínio jurídico. Momento não pisca. Vem comigo. O princípio da gravitação jurídica, ele é uma norma, gravem isso, ele é uma norma dispositiva. O que significa ser uma norma dispositiva? Prestem atenção. Significa dizer, turma, que o princípio da gravitação jurídica, ele pode ser afastado por força de lei ou de contrato. Ou seja, eu posso ter disposições legais ou disposições contratuais que afastam a incidência do princípio da gravitação jurídica. Por isso que sempre que nós temos alguma regra no Código Civil que diz respeito a principal e acessório, normalmente ela vai vir acompanhada da seguinte expressão: salvo disposição em contrário. Isso é muito comum quando a gente está estudando direito civil. Quando você enxergar uma norma que trata de bem principal e de bem acessório, ela provavelmente virá acompanhada da expressão salvo disposição em contrário ou de alguma expressão equivalente. Salvo se as partes dispuserem em sentido reverso, em sentido contrário. Normalmente é assim que acontece. Eu vou dar 2 ótimos exemplos para vocês. O primeiro é o artigo que inaugura o direito das obrigações, o artigo 233. Olha o que ele fala. A obrigação de dar coisa certa, como a entrega de um carro, de uma televisão, de um imóvel, obrigações de dar coisa certa, especificada pelo gênero, quantidade e qualidade. Ela abrange os acessórios dela, embora não mencionados expressamente. Agora, ou seja, o que nós estamos tendo aqui na primeira parte do caput do 233? Nós estamos tendo aqui a aplicação do princípio da gravitação jurídica. Mas ele é norma imperativa ou norma dispositiva? Dispositiva. Me prova isso, Bruno. A parte final. Salvo se o contrário resultar do título do contrato, né? Ou das circunstâncias que envolvem aquele contrato, das circunstâncias daquele caso concreto. Ou seja, o 233 prova para a gente o quê? Que é possível que as partes afastem a incidência do princípio da gravitação jurídica, ok? Ou seja, sempre que houver acessório e principal, para mostrar que é uma norma dispositiva o princípio da gravitação jurídica, repito pela terceira vez, nós teremos uma expressão salvo disposição em contrário. Quer outro exemplo lá do direito das obrigações? Eu mostro para vocês, anote aí, artigo 287, lá na transmissão das obrigações, na seção de crédito. Olha o que fala o 287. Perdão. Salvo disposição em contrário, olha como é que já começa. Aqui temos norma dispositiva. Salvo disposição em contrário. Quando há a cessão de um crédito, serão abrangidos também todos os seus acessórios. Então, na cessão de um crédito, nós teremos a abrangência de todos os acessórios.
mas as partes podem dispor de maneira contrária? O 287 foi claro em dizer isso. Então, para o seu caderno ficar completinho, 233, 287 são dois bons artigos para você exemplificar que o princípio da gravitação jurídica pode ser afastado por força de lei, pode ser afastado por força do contrato. Ok? Gravou isso? Aprendeu? Não erra mais? Ótimo. Agora, muito cuidado. Por quê? O que mais cai em prova relativamente aos bens reciprocamente considerados é um tipo de acessório todo especial, que o Código Civil trouxe uma definição, e que se chama pertenças. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nas pertenças. Então vamos lá. As pertenças, vou colocar aqui em cima no slide, são um tipo bem especial e único de bem acessório. Por que elas são um tipo de bem acessório? Porque, nos termos da definição trazida no artigo 93 do Código Civil, as pertenças, que eu vou colocar um coração aqui, é o que mais cai em concurso desse capítulo aqui dos bens reciprocamente considerados. As pertenças, elas são acessórios, mas elas não são partes integrantes. É importante a gente entender o conceito de partes integrantes no direito civil. Vamos pensar numa construção. Se eu pegar uma casa, um edifício, lógico que naquela casa, naquele edifício, tem cimento. Óbvio, né, Bruno? Tem cimento. Não sou engenheiro, mas óbvio que eu sei que tem cimento. Tem areia, claro. Tem tijolo, óbvio. Tem viga metálica? Possivelmente sim. Ou seja, todos esses elementos que aqui citei, cimento, areia, tijolo, viga metálica, massa, todos esses elementos, eles integram aquele imóvel. E não podem ser deles o quê? Dissociados. Salvo se houver uma demolição daquele imóvel. Fácil de entender isso ou não é? Muito fácil. Então, se alguém te perguntar, o tijolo em relação a um imóvel no qual ele foi empregado, ele é o quê? Resposta, parte integrante daquele imóvel. Ok? Pertença, primeiro detalhe, não é parte integrante, ou seja, pertença pode ser destacável. Pertença pode ter autonomia. Pertença pode ser retirado de um imóvel e colocado em outro. Por quê? Porque não é parte integrante. Ficou claro? Mas as pertenças, quando são empregadas, aplicadas no imóvel, segundo ponto, elas vão ser aplicadas ali de modo duradouro. Elas não estão ali de modo passageiro, temporário. Normalmente as pertenças, quando são empregadas num imóvel, elas tendem a ter essa durabilidade. Elas têm este caráter duradouro. Então prestem atenção comigo. Dizer que pertenças têm caráter duradouro significa que não é algo empregado passageiramente. Então, a gente faz eventos do Supremo no Brasil inteiro. A gente vai lá e arma um palco num salão alugado. Aquele palco para os professores desfilarem o seu talento não é pertença, porque ele vai ser montado num dia e desmontado no outro. Então, o caráter ali é o quê? Meramente temporário. Agora, quando você olha para a sua casa, você vê elementos na sua casa que podem ser destacados do seu imóvel quando você mudar e serem aplicados em outro com esse caráter duradouro? Claro, Bruno, me dá um exemplo. A cortina da minha casa, o quadro que eu coloco lá para decorar minha sala, o ar-condicionado que eu coloco lá no meu quarto, tudo isso, quando eu mudar de apartamento, eu posso retirar e levar, não posso? Sim. Mas eles estão aplicados ali de modo temporário? Não, eles estão ali de modo duradouro. Não sei quanto tempo eles vão ficar ali. Eles não estão ali de um dia para o outro, de uma semana para outra. Eles estão ali em caráter duradouro. Então, gravem, pertença não é parte integrante
E quando é aplicado em outro bem, é aplicado de modo duradouro. E com qual finalidade? Gravem. USA, processo mnemônico de aprendizagem. USA, uso, serviço e aformoseamento. Então, as pertenças são aplicadas, não são partes integrantes, são aplicadas de modo duradouro e tem a finalidade de quê? De aprimorar o uso, o serviço, ou simplesmente embelezar, aformosear aquele imóvel. Quando você pensa no seu ar-condicionado, ele vai melhorar o uso do bem, não vai? Em dias de verão ou em dias de inverno, ele não vai melhorar o uso do bem? Vai. Quando você, por exemplo, coloca uma cortina, ela vai te dar privacidade em relação ao vizinho, vai bloquear os primeiros raios solares da manhã, ou seja, vai melhorar o uso, o serviço, a depender da cortina que você coloca, também é para o quê? Embelezar, formosear, decorar aquele imóvel, é ou não é? Sim. Mesma coisa um quadro que você pendura na sua parede. Mesma coisa um trator numa fazenda, ele serve para o serviço daquela fazenda. As ferramentas de uma fazenda, de um sítio. Então, aquilo que você pode destacar porque não é parte integrante, está aplicado de modo duradouro e serve para USA, uso, serviço e aformoseamento, a isso nós damos o nome de pertença, um acessório todo especial previsto no artigo 93 do nosso Código Civil e que adora, ama de paixão cair em provas de concurso. Vamos dar uma conferida no código? Rapidinho. São pertenças os bens que, grifa, não constituindo parte integrante. Como é que cai em prova objetiva? Prova de marcar múltipla escolha? Cai assim, constituindo parte integrante. Você fala, não, aqui é time Zampa. Não constituindo parte integrante. Tá bom? Na prova vai cair constituindo parte integrante. Você vai falar, faltou o não. Faltou o não. Essa palavrinha NAOT, o não, ela é muito utilizada em prova objetiva. Em provas objetivas, eu quero deixar isso muito claro para vocês, examinadores adoram mexer com essa palavrinha. Onde a lei colocava não, o examinador tira na prova. Onde a lei não trazia um não, o examinador o coloca na prova. Não é uma palavra-chave, porque muda o sentido da regra. Então, sempre que você estiver estudando lei seca, cuidado com palavras que mudam o sentido da regra. Palavras negativas, como nunca, como não, dentre outras, nenhuma, são palavras que normalmente em prova objetiva são trocadas pelo examinador. Tenham esse discernimento. Tudo bem? Então, na prova, lembrem-se, pertenças são os bens que não são partes integrantes, mas se destinam de modo duradouro. Como é que o examinador coloca em prova? De modo temporário. Você não é temporário, é duradouro. Ao uso, serviço ou aformoseamento de outro bem. Fechado? Então temos o conceito de pertenças, que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer, no artigo 93. Agora, qual é o grande detalhe dela? Quando a gente fala de pertenças, é importante nós lembrarmos que elas são acessórios, como falamos agora, mas que fundamentalmente elas são um acessório todo especial porque as pertenças, como regra geral, elas não se submetem ao princípio da gravitação jurídica. Anota isso em caps lock no seu caderno. As pertenças não se submetem ao princípio da gravitação jurídica como regra. Ok? Então, se amanhã, por exemplo, o Supremo vender essa sede, for para outro local,
Ele pode tirar esse painel aqui? Pode. Ele pode tirar esse ar-condicionado? Pode. Pode levar o tablet, o púlpito, tudo? Pode. Sem problema algum. Se você vender sua casa, você pode levar as cortinas, os quadros, o ar-condicionado e por aí vai? O anãozinho que você colocou no jardim para decorar o seu jardim, que também é pertença? Sim. Sem problema algum você pode levar. Por quê? Porque às pertenças não aplicaremos o princípio da gravitação jurídica. Repetindo, às pertenças não aplicaremos o princípio da gravitação jurídica. Que fique claro isso para todo mundo. Às pertenças não aplicaremos o princípio da gravitação jurídica. Por que isso é importante, gente? Porque denota que as pertenças são um acessório especial, um acessório ao qual não haverá submissão ao princípio da gravitação jurídica. E isso está expresso no Código Civil e o examinador adora cobrar. Está no artigo 94. Então, o artigo 94 vai trazer para a gente a seguinte regra. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal, olha a palavrinha mágica, não abrangem as pertenças. Mas essa regra pode ser mudada? Claro que sim. É uma regra dispositiva. Salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, nada impede de você vender o seu apartamento, como se diz na cultura jurídica popular, porteira fechada, com tudo que está dentro. Uma vez eu tinha um apartamentozinho lá no Rio, quando eu ministrava muitas aulas no Rio, eu comprei um apartamentozinho ali em Copacabana, e quando eu vendi com tudo que estava lá dentro, até louça eu deixei, para não ter que fazer mudança. Eu vendi o apartamento, porteira fechada. Foi ar-condicionado, foi tudo que tinha lá. Tudo que tinha lá foi vendido. Foi vendido junto com o apartamento. Sofá, quadro de decoração, ficou tudo. Apartamento planejadinho, bonitinho, foi entregue exatamente do jeito que estava. Porteira fechada. Ou seja, o contrato, ele se adequou ao 94, parte final. Pertenças não seguiria. Eu poderia tirar tudo? Poderia. Mas quando eu convencionei que deixaria tudo, isso passa, obviamente, a ser a regra. Tudo bem? Então, lembrem-se, as pertenças são um acessório especial, porque não se submetem como regra geral ao princípio da gravitação jurídica. Pode se submeter? Pode, sem problema algum, conforme a parte final do artigo 94. Tá bom? Para finalizar esse capítulo dos bens reciprocamente considerados, eu queria chamar a atenção de vocês para os artigos 95, 96, 97, que vão falar de frutos, que são aqueles acessórios renováveis, aluguéis, a manga, frutos naturais, né? Aluguéis, frutos civis, frutos industriais. A questão relativa aos produtos, que são os acessórios que a gente retira da coisa sem poder de renovação. Então, essa é a diferença. Os frutos têm poder de renovação e os produtos não se renovam. Então, o exemplo de produtos que a gente tem na doutrina são os minerais. Se eu tenho lá uma mina de minério, ou de ouro, ou de diamante, quanto mais eu extraio, mais pobre aquele terreno vai ficando. Por quê? Porque não há uma renovação, são recursos não renováveis, tá bom? E depois, vamos falar de benfeitorias, que são obras ou melhoramentos realizadas na coisa alheia. Então, eu moro de aluguel, estoura um encanamento, eu vou lá e conserto, eu faço uma benfeitoria necessária. Eu moro de aluguel, eu coloco uma grade na janela, porque tem muito ladrão invadindo aquele bem,
invadindo prédios nas redondezas, eu estou amplificando. É uma benfeitoria útil, estou melhorando o uso daquela coisa. Aí eu estou numa casa, construo uma piscina naquela casa, eu vou ter uma benfeitoria voluptuária. Então, tudo isso está bem classificado nesses artigos aí do Código Civil. E sendo muito honesto com vocês, o 95, frutos e produtos, o 96 e o 97, que falam das benfeitorias, eles têm caído muito pouco em concurso, mas vale a pena você dar uma olhada, ao menos, na redação da lei seca, especialmente essa classificação de necessária, útil, voluptuária das benfeitorias, com apenas um detalhe que eu queria deixar registrado. Essa classificação ela não se dá em abstrato. Essa classificação ela deve ser feita de acordo com o caso concreto. Vou repetir, essa classificação ela deve ser feita não em abstrato, mas de acordo com o caso concreto. Então, às vezes você fala, piscina, como eu dei o exemplo aqui. Ah, a piscina sempre vai ser benfeitoria voluptuária. Nem sempre. Nem sempre piscina, gente, vai ser benfeitoria voluptuária. Se eu estiver montando uma academia de natação, é diferente, né, Bruno? Se eu estiver montando uma clínica de reabilitação e a piscina vai fazer parte dos exercícios que as pessoas em reabilitação vão fazer ali, na fisioterapia, na piscina, na água, não vai ser, né, Bruno? Pois é. Então, nem sempre eu posso estancar aquilo dentro de uma categoria. Isso é muito importante para você que veio da faculdade há pouco tempo. Na faculdade, os professores têm mania de aprisionar o pensamento, a maioria, né? Não todos, não vamos generalizar, mas muitos professores do direito hoje no Brasil, eles têm mania de aprisionar o pensamento do aluno. Ele te dá o exemplo e, a partir daquele exemplo, ele constrói a narrativa. Isso é errado. Você tem que explicar primeiro para depois dar o exemplo. Senão, a coisa fica torta na cabeça do aluno, pelo menos eu penso assim. Então, galera, metodologicamente. Então, galera, não coloca na sua cabeça assim, piscina, benfeitoria voluptuária. Não, depende do caso concreto. Grade na janela. Não sei, depende do caso concreto. Perfeito? Então, a classificação das benfeitorias não deve ser feita em abstrato. A classificação das benfeitorias, que está lá no artigo 96, elas devem sempre levar em conta a circunstância do caso concreto. E para finalizar esse bloco e também o estudo dos bens no direito civil, eu queria tratar com vocês o capítulo 3, que é o capítulo relativo aos bens públicos. Os artigos 98 a 103, 98 a 103, eles vão trazer regras relativas ao uso, à alienação de bens públicos. Ou seja, não são regras de direito privado, são regras de direito público. Se eu tivesse um código de direito administrativo, coisa que a gente não tem, por óbvio, esse capítulo dos bens públicos lá estaria melhor inserido. Então ele está no Código Civil por razões históricas, porque o Código Civil era o grande instrumento de regulação da sociedade civil, especialmente no início do século passado. A Constituição era pequenininha, o Código Civil era gigantesco. O Código Civil era o grande diploma do ordenamento jurídico. Por razões históricas, lá se regrava questões relativas aos bens públicos. De modo que hoje, a gente pode entender que essas regras que estão dos artigos 98 a 103, devem ser reconhecidas como normas, grave esse nome, normas heterotópicas. O que são normas heterotópicas? Normas hétero é diferente. Hétero é diferente. Tópico diferente. São normas que estão em tópicos diferentes. Quando eu tenho uma norma de direito civil dentro do Código de Processo Civil que nós temos, é uma norma heterotópica. Quando eu tenho dentro do Código Civil regras processuais, como eu tenho, é uma norma heterotópica. Quando eu tenho regulamentação de questões de direito público dentro do direito privado, como é o caso desse capítulo, eu posso chamá-la tranquilamente de regras ou normas heterotópicas,
que estão em tópicos diferentes. Então, para analisar essas normas heterotópicas, você tem que sempre lembrar do que o direito administrativo e especialmente o direito constitucional hoje, na Constituição de 88, trabalham sobre os bens públicos. Essas regras, então, que estão no Código Civil, elas são regras residuais. Na minha visão, gente, prova de direito civil nem deveria cobrar os artigos 98 a 103, mas, pelo seu caráter residual. Mas, o que a gente vê na prática é que muito examinador de concurso continua cobrando essas regras. E bens públicos, normalmente, está no programa da maioria dos editais, tanto em direito administrativo, quanto em direito constitucional, mas também em direito civil. Tá bom? Então, o que nós vamos ter na prática hoje? Que esses artigos 98 a 103 vão nos trazer conceitos que vão ser usados muito além do direito civil. Os conceitos que são trabalhados aqui no 98 ao 103, eu insisto e repito, eles são conceitos que vão muito além do direito civil. Eles estão além do direito civil. Então você vai ver o conceito aqui sendo usado na questão processual, na questão administrativa, na questão constitucional, na questão tributária e por aí vai. Então, essas normas do 98 a 103, elas não servem apenas ao direito civil. Lembra que eu falei que a parte geral do direito civil ela serve para vários ramos do direito? Aqui está mais um grande exemplo. Eu queria destacar as principais regras que nós temos neste capítulo. Primeira delas, a classificação trazida no artigo 99. Essa classificação é muito comum de ser cobrada em prova e não dá para errar, né? É aquela classificação que deve ser feita de acordo com o caso concreto, não em abstrato, como qualquer classificação, e que vai dizer que bens de uso comum do povo são aqueles que podem ser, obviamente, utilizados e fruídos por todos, como rios, mares, estradas, ruas e praças. O código aqui fez um rol exemplificativo para facilitar o entendimento. Bem de uso especial, eu dei até o exemplo nesse bloco do prédio da Polícia Federal. Edifício, terreno destinado a serviço, estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive as suas autarquias. Então, onde funciona um colégio, uma escola pública, um hospital, um posto de saúde, uma delegacia, um presídio, uma secretaria de governo, a prefeitura, todos esses são bens de uso especial. E os bens dominicais, ou também chamados de dominiais, são aqueles bens que constituem o patrimônio das pessoas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então, se o município de Belo Horizonte, onde eu estou gravando, ele tem um lote na periferia gigantesco, um lote vago, a prefeitura de Belo Horizonte tem que aquele lote vago, onde não funciona nada, só tem mato, aquilo vai ser o quê? Um bem dominial. Um prédio que já funcionou, por exemplo, uma delegacia de polícia, e hoje não funciona nada, está lá abandonado, era um bem de uso especial, depois que perdeu essa finalidade, ele passa a ser um bem de uso dominial. Uma estrada que foi feito um desvio, uma duplicação, e ficou aquele trecho de estrada abandonada, ele era um bem de uso comum do povo no passado, mas hoje acaba sendo um bem chamado de bem dominial ou dominical, perfeito? Então fiquem atentos quanto a isso aí, perfeito? Então, o artigo 100, ele complementa: os bens de uso comum do povo de uso especial são inalienáveis. Grava isso. Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial são inalienáveis, vírgula, enquanto conservar a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Então, a gente vai ter a 8666, a 14133, as leis de licitação do Brasil, determinando quando é que vai ser possível a alienação, se tem que obedecer alguma modalidade licitatória ou não, se tem que ter lei autorizativa para aquela alienação ou não. Isso tudo vocês aprendem lá
com a minha amiga Flavinha aqui no Supremo em direito administrativo. Então, eles são inalienáveis, vírgula, enquanto mantiverem a destinação, enquanto mantiverem e conservarem aquela qualificação. Se perdeu a qualificação, obviamente, respeitada a lei, respeitados os requisitos legais, eles podem ser alienados. E os bens dominiais? Os bens dominiais pelo 101, eles podem sim ser alienados, claro, observadas as exigências legais. Então, essa dualidade, às vezes, cai em prova. Uso comum do povo e uso especial, inalienáveis, enquanto conservarem essa destinação, essa qualificação. Bem dominial pode ser alienado, desde que se respeite as exigências legais. E uma coisa que também cai sempre, né, é aquela questão dos bens públicos serem inusucapíveis, qualquer que seja a sua natureza. Hoje se discute na doutrina se o bem dominial seria ou não passível de uso capião, mas ainda é minoritário o posicionamento que admite que sim. O posicionamento majoritário e também dos tribunais superiores é de que o bem público, qualquer que seja a sua natureza, uso comum do povo, uso especial ou mesmo bem dominial, ele não é passível de ser adquirido pela forma originária de aquisição da propriedade, que é a uso capião. Então, o 102 fala claramente isso. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. E aqui o Código Civil simplesmente repetiu a Constituição, que já falava lá no 183, no 191, 183, 191, que bem público não pode ser objeto de uso capião. Perfeito? Ah, Bruno, e o uso do bem público de uso comum? Ele pode ser retribuído por taxa, tarifa, coisa do tipo? Ou seja, eu posso ter aí uma praça no qual tem que se pagar uma tarifa para usar? Eu posso ter uma estrada onde há cobrança de pedágio? Tranquilamente. Então, vocês estudam essa natureza, se é taxa, se é preço público, se é tarifa, lá no direito tributário e no direito administrativo. Mas o Código Civil quis registrar que, no 103, o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito, mas pode também ser retribuído, conforme foi estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Então, não há vedação legal à retribuição pelo uso de bens que são, na essência, bens de uso comum do povo, como ruas, praças, estradas, como foi dito aqui no Código Civil. Demos uma passada rápida pelos artigos do capítulo dos bens públicos. Se cair em prova, especialmente em provas objetivas, é onde cai isso, eu tenho certeza que você está pronto para gabaritar qualquer questão que vier sobre bens, livro 2, da parte geral do Código Civil.